Estamos ao vivo no Instagram. Como foi o almoço aí pra vocês? Acabei de almoçar agora, sejam muito bem-vindos. Se você tá assistindo no gravado, também seja muito bem-vindo. Agora tá ao vivo. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre regressão. Esse é um tema que é muito polêmico, muita gente me pediu para falar sobre e hoje nós vamos falar sobre regressão. Já deixa o coraçãozinho para esse conteúdo chegar a mais pessoas, já enche de coraçãozinho aí, porque esse é um tema que muitas pessoas acabam confundindo. Será que regressão é hipnose? Como funciona o processo de regressão dentro do processo de hipnose? Vamos trazer clareza sobre isso, vamos entender o que realmente é a regressão, como funciona o processo de regressão dentro da hipnose e o processo de forma muito mais científica, trabalhando e entendendo os conceitos da psicologia, da neurociência por trás desse processo de regressão. Se você tem interesse em saber sobre esse assunto, deixa o coraçãozinho aqui, já coloca aí, ó, super interessado, coloca aí, super interessado, quem tem interesse em saber mais sobre regressão. Coloca aí, interessado, quem tem interesse em saber mais sobre regressão, porque esse é o tema da live de hoje, pessoal. Vamos chegar em pelo menos 200 pessoas aqui antes de já começar esse conteúdo. Beber uma aguinha. Ó, eu amo, muita gente chegando aqui. E pessoal, só para saber, vocês que estão aqui nessa live, coloca aí de qual cidade você é, de qual cidade você é. Vão ser pessoas do Brasil inteiro recebendo esse conhecimento, entendendo mais sobre como funciona a regressão, entendendo mais como funciona o processo de transformação através da regressão, para juntos fazermos do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Essa é uma missão que o Instituto Romani tem, é uma missão que eu tenho, eu acredito que muita gente aqui também. Ó, São Cristóvão, quem aqui é Curitiba? Quem aqui, Salvador, tem gente do Nordeste, tem gente ó, do Norte, tem gente ó, de São Paulo, tem gente de Minas Gerais também, eu sou de Minas Gerais, pessoal. E o legal, Rio Verde, Goiás, olha que legal, Unai, Minas Gerais. Pessoal, esse conteúdo vai chegar para todo o Brasil, é uma forma... Patos de Minas, olha aí, também sou de Patos de Minas, Cíntia. Olha que legal, Criciúma, Santa Catarina. Pessoal, esse conteúdo vai ajudar a transformar muitas vidas e entender também como funciona o processo de regressão. Então vamos começar já no conteúdo, já estamos com quase 300 pessoas ao vivo nesse momento que eu tô falando. Então vamos lá, pessoal. Aqui, só para ter uma ideia, quem aqui já teve curiosidade para passar por regressão? Quem aqui fala assim, cara, eu já tive curiosidade sobre esse assunto. Cara, eu já passei por regressão, eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto. Escreve aqui, cara. Se você tem curiosidade, escreve curiosidade. Se você já passou por regressão, coloca aí, cara, eu já vivenciei esse processo. Ou talvez você já tenha realizado um processo de regressão com alguém que possa estar aqui também. Inclusive, eu sei que tem parceiros de missão do Movimento Transformacional. Ó, eu muito ainda tenho, eu já fiz, olha que legal. Tem parceiros de missão do Movimento Transformacional que estão aqui. O Movimento Transformacional é uma comunidade que acredita que é possível fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Lá dentro dessa comunidade tem vários parceiros de missão que fazem esse processo também de regressão. Quem quiser conhecer mais, tem lá o site romani.com.br. Mas, pessoal, então vamos aprofundar nesse tempo. Quero ter oportunidade de fazer. Vamos entender, já fiz isso. Agora eu vou explicar para vocês o que de fato é regressão e como funciona o processo. Tamo junto, Alessandro, Transformacional, parceiro de missão. Pessoal, quem é do Movimento Transformacional, quando você chegar, já digita Transformacional nos comentários, que eu quero honrar você. É uma forma de reconhecer você. Beleza? Combinado? Então, digita aí Transformacional, quem é do movimento. Ó, eu, mas nunca fiz, Alessandra é Transformacional. Esse pessoal que está digitando Sou Transformacional são pessoas que sabem fazer regressão, são pessoas que têm acesso a todas essas técnicas. E vocês também vão ter, aqui nós vamos entender como funciona o processo. Do dia 9 ao dia 12 vai acontecer o curso completo de hipnose transformacional. E do dia 9 ao dia... Aqui tá normal. Teve gente que falou que tá travando, mas aqui tá normal. Como que tá o áudio pra vocês? Tá ok, não tá? Beleza? Transformacional Valesca, seja muito bem-vinda. Gabriel, seja muito bem-vindo.
Fico muito feliz. Melin, seja muito bem-vindo, Armelin, meu parceiro de missão. Ni, seja muito bem-vinda. Olha que legal, Sandra, seja muito bem-vinda. Então, são parceiros de missão. Grace, que bom te ver aqui. Então, olha que interessante. Como funciona o processo de hipnose transformacional e o processo de regressão? Será que regressão é hipnose? Ou não? Hipnose é uma coisa, regressão é outra. Vamos entender isso como funciona. Entenda que regressão é uma técnica que pode ser utilizada em associação com hipnose. Você não precisa fazer regressão para fazer hipnose, mas você pode utilizar da técnica de regressão dentro do processo de hipnose. E como que funciona para fazer regressão dentro do processo de hipnose? É mais simples do que parece. Vamos tirar todos aqueles misticismos, aquelas coisas místicas que tem sobre regressão e assim por diante. Ó, se tá travando para alguém, tá travando só para você, é na sua internet, beleza? Porque aqui o pessoal tá falando que tá ok, beleza? Ó, como funciona então para poder vivenciar o processo de regressão e entender como isso funciona? Todos nós já passamos por regressão várias vezes durante a nossa vida. Entende o seguinte, Josué, se está travando é para você na sua internet, beleza? Aí é só você ou entrar em outra internet em algum lugar, porque aqui tá ok, beleza? Ó, pessoal, então vamos lá. Como funciona para passar por regressão? Para passar por regressão é simples. Se eu pergunto para você o que você comeu ontem no almoço, você está fazendo uma regressão. Se eu pergunto para você, olha, me fala alguma coisa que aconteceu na sua infância, você está fazendo uma regressão de idade para a sua infância. É mais simples do que parece. Tem que tirar aquele misticismo que você sai de si, que você perde a consciência ou qualquer coisa do tipo. Não é isso que acontece, hipnose transformacional e nenhum outro tipo de hipnose. Entenda o seguinte, Romani, como você sabe disso? Cara, para vocês terem ideia, só no último ano eu ministrei, só como tem gente que fala assim, cara, eu já fiz 10 cursos de hipnose. Beleza, sabe quantos que eu ministrei só no ano passado? Uns 30. Só como instrutor. Então, só como participante, eu já participei de centenas. E o que eu estou falando aqui, para vocês entenderem, regressão é entender que tem pontos da história de alguém que eu posso levar essa pessoa a esse ponto. Eu posso fazer a regressão em um momento específico, eu posso fazer a regressão para a infância dessa pessoa, eu posso fazer a regressão, talvez para momentos que a pessoa não tenha acesso consciente a esse momento, mas ela tem a percepção desse momento. Como assim? Vamos entender sobre isso. Entende o seguinte, se eu faço uma pessoa voltar para, vamos dar o exemplo, o momento do nascimento. Se eu faço uma pessoa voltar para o momento do nascimento, isso é regressão? Com certeza, é um processo de regressão, voltou em algum momento da vida dela. Mas quer dizer que essa memória é real? Quando você trabalha com hipnose, qualquer tipo de hipnose, você está tendo acesso a uma memória real do que aconteceu? O que vocês acham? Escreve aqui. Vocês acham o que você acredita sobre regressão? Você acredita que quando você volta para aquele momento, você falou, não consigo me lembrar de nada e não é neurológico. Você consegue, quer um exemplo disso? Como que chama isso que eu estou usando aqui no braço? Relógio. Sabe por que você sabe que é relógio? Porque você tem que usar associação em algo que você vivenciou no passado, senão você não saberia que isso é um relógio. Como se chama isso que eu estou usando? Óculos. Você sabe disso porque você tem interpretação de suas memórias. Se eu pergunto para você o que você comeu no almoço, você também sabe disso. Tira essa ideia maluca de que você não consegue se lembrar das coisas. Você consegue se lembrar das coisas. É mais uma percepção do que, de fato, um fato. E entenda o seguinte, eu não preciso voltar na minha infância para fazer uma regressão. Eu posso trabalhar, vamos supor que eu briguei com... Estou dando exemplo. Se eu tivesse brigado com a minha esposa na semana passada, eu posso fazer uma regressão para a semana passada e fazer as pazes com a minha esposa dentro desse processo. Regressão não é hipnose. Regressão é uma técnica que pode ser utilizada junto com o processo de hipnose, que deixa a regressão mais potencializada, porque aí você consegue sentir mais o processo. Estão entendendo? E entenda que se eu consigo sentir mais o processo, fica mais fácil para que eu crie nova percepção sobre o processo. Ó, se na regressão a pessoa pode ter memórias falsas, muito bem lembrado, Milane. Inclusive, quem é do movimento transformacional sabe disso. Entende o seguinte, você não tem acesso ao fato nunca.
Olha que interessante, você não tem acesso ao fato nunca, você sempre tem acesso à sua interpretação do fato. Ou seja, quando eu volto para uma pessoa dentro da infância dela e eu trabalho um trauma que ela viveu na infância, quer dizer que eu estou trabalhando exatamente o que aconteceu? Isso é importante trazer clareza e poucos terapeutas têm essa consciência, porque a maioria dos terapeutas acreditam que a pessoa tem um HD e lá dentro tem tudo guardado. Tudo que a pessoa viveu está guardado dentro desse HD. E não é assim que funciona. Isso é neurociência, gente. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso é que se eu pego uma mesma pessoa, vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar esse exemplo, uma mesma pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, uma mulher. Uma mulher, ela tem a festa de 15 anos dela, uma menina na festa de 15 anos. E durante aquela festa, ela diz, esse é o dia mais feliz da minha vida. O quanto eu estou feliz aqui, no dia da festa. Aí passam-se 10, 20 anos depois, ela está com 25, 30 anos, ela olha a foto da festa de 15 anos dela e diz, olha o quanto eu era brega, o quanto eu era cafona. A mesma pessoa, olhando o mesmo fato, interpretando ele de forma diferente agora, no futuro. E agora olha que interessante, talvez essa mesma pessoa, aos 60 anos de idade, vai olhar para a foto de 15 anos e dizer, olha o quanto eu era linda. Vocês estão entendendo que sempre passa pelo viés da nossa própria percepção atual? Então, quando eu volto uma pessoa para um momento que aconteceu na história dela, eu não estou buscando o fato em si, mas eu estou buscando a realidade percebida daquela pessoa. E isso é exatamente a mesma coisa do que o fato para a percepção daquela pessoa. Como assim, Romani? Vou explicar isso de forma mais simples para vocês entenderem. Entende o seguinte, quando eu trabalho a percepção de alguém, isso é a realidade daquela pessoa. Então, um exemplo, se eu pergunto para você qual o seu nome, e vamos dar o exemplo, se eu perguntar aqui para a Mirlane, Mirlane, qual é o seu nome? Se ela responder, meu nome é Mirlane, ela está buscando uma referência sobre o que é real para ela. Essa realidade não passa de conexões dentro do nosso cérebro que faz isso se tornar real. Então é sempre interpretado e não faz diferença se é um fato ou não para a saúde emocional daquela pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu trabalho com uma pessoa, um momento que, vamos supor que ela acredita que tem um medo de altura, e aí faz uma regressão com ela, e ela volta lá quando ela era um bebê, e ela caiu do colo da mãe, e por isso ela criou um medo de altura. Importa se isso é verdade ou não? Não importa. O importante é trabalhar a percepção daquela pessoa e ressignificar aquilo que para ela foi um trauma. E se eu trabalho essa ressignificação, na realidade percebida daquele sujeito, se torna verdade. E ela consegue se livrar, vou dar o exemplo do medo de altura e assim por diante. Vocês estão compreendendo? Então, quando eu trabalho o processo de regressão, eu consigo reajustar as memórias que essa pessoa tem, a história que ela está contando sobre a própria história. E Romani, o que vocês acreditam? Vamos pensar aqui sobre regressão de vidas passadas. Quem já pensou sobre esse tema? Regressão de vidas passadas. Como que é isso, gente? Será que isso existe? Será que não existe? A verdade é que não importa. Nós estamos trabalhando como terapeutas, é a mesma lógica. Se você, vou dar um exemplo, se você torce para um time de futebol e outra pessoa torce para outro time de futebol, durante o processo terapêutico você tem que ficar discutindo qual time que é melhor e qual que é pior. Não, você tem que usar a crença do cliente a favor dele. Você vai usar as crenças da própria pessoa a favor dela. Se a pessoa, por algum motivo, ela não acredita em vida passada, então para que você vai trabalhar a vida passada dela? Agora, se ela acredita que tem alguma coisa que aconteceu na vida passada dela, você pode voltar na vida passada e ressignificar, porque para ela, a percepção dela vai ajudar ela a se tornar uma pessoa melhor, independente do que você acredita. Você usa a crença da outra pessoa. A mesma lógica. Vamos supor que você é muito cristão. E se você é cristão, você pode usar isso a favor se o seu cliente é cristão também. Se ele tem fé, usa durante o processo terapêutico talvez de anjos, de luz, de Jesus Cristo ou do que for para trazer o melhor daquela pessoa. Agora vamos supor que aquela pessoa, por algum motivo, ela não é cristã. Vamos supor aqui que vamos colocar aqui que ela é budista. E ela é budista e beleza, tem outros tipos de crenças. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar das crenças do budismo a favor dela. Vou conversar com ela sobre as crenças que ela tem. E não querer impor as minhas crenças sobre ela.
Vocês estão entendendo? Então o processo é usar o que existe de melhor no outro, a partir da própria essência do outro, combinado? Estão entendendo? Então, por que regressão tende a funcionar muito bem? Mas o limite da regressão é até a vida uterina. Vocês viram aqui que não. É de acordo com a percepção da pessoa. A mesma lógica. Você acha que regressão, quando você volta para dentro do útero, você está tendo acesso a um fato? Você está tendo acesso à sua percepção do fato. Isso aqui é um exemplo disso? Na sua vida agora, se eu te perguntar hoje, como foi a experiência da sua manhã? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo claro. Vamos supor que você foi numa festa alguns dias atrás. Nessa mesma festa, essa exata festa que você foi, talvez você tenha amado essa festa. Fala, caramba, aquela festa foi excelente. E outra pessoa que estava exatamente na mesma festa vai falar que aquela festa foi uma merda. Estava muito ruim aquela festa. Então entende o seguinte, se eu volto na mesma festa, eu estou voltando ao fato do que aconteceu ou à minha interpretação do fato que aconteceu? Isso é importante ter clareza sobre isso. Outra coisa que é importante demais ter clareza sobre, se eu trabalho com técnicas de regressão que vão voltar... Vou dar um exemplo aqui nessa live agora. O conteúdo sobre regressão que nós estamos passando aqui. Imagine o seguinte, eu estou passando conteúdo sobre regressão para vocês. Tem gente que está caindo um monte de fichas. Tem gente que está pensando, caramba, quanta informação de valor. E pode ter outra pessoa que está falando, cara, eu não gosto e por aí vai. O conteúdo é o mesmo, o fato é o mesmo, mas a sua percepção é diferente. Por isso que quando eu trabalho uma regressão, eu estou trabalhando sempre com a percepção. Isso é conceito de neurociência, pessoal. Não tem a ver com entender que, cara, eu estou voltando exatamente no fato que aconteceu dentro do útero ali da mãe e tal. E daí, se aconteceu ou não, eu estou trabalhando com o que está registrado no corpo daquela pessoa, porque nós temos memória no nosso corpo, e na percepção daquela pessoa. E quanto mais espontâneo for, mais eu acesso a essência da percepção daquela pessoa. Se na percepção daquela pessoa foi sofrido parto, e daí se não foi ou se foi, na percepção dela foi, então eu vou ressignificar isso. Porque o que é percebido é real. O que é real, senão os seus 5 sentidos interpretando o que são os fatos. Você sabia que a gente interpreta os fatos baseados só em 5 sentidos? Visão, audição, tato, olfato, paladar? E olha que interessante. Se eu tenho 5 sentidos para perceber a realidade, percebe o seguinte. Eu tenho um urso. O urso tem um olfato dezenas de vezes melhor do que o do ser humano. Então você acha que ele percebe a realidade como eu percebo? Se eu fizesse uma regressão com o urso, você acha que ele estaria mesmo sendo idêntica, ele tendo a mesma percepção que eu tive? Se eu trabalho uma regressão, estou dando um exemplo, com a águia, que consegue do alto ver um peixe dentro d'água, às vezes você com a cara perto d'água está custando a ver o peixe. Você acredita que a águia teria a mesma percepção que você tem? Até porque o número de neurônios que você tem, o seu cérebro ele é muito mais complexo. Então, de certa forma, você tem capacidade de interpretar a realidade diferente do que uma águia teria, ou diferente do que um urso teria. Então, o que é real? Se não conexões dentro do seu cérebro interpretando a realidade. Então, quando eu estou voltando para qualquer que seja o ponto da vida de alguém, eu estou trabalhando com a percepção sobre aquela realidade construída dentro da história dessa pessoa. Tá caindo fichas aqui, pessoal? E outra, se eu trabalho então com a regressão de vidas passadas, a mesma coisa. A pessoa tem a percepção de que ela pode ir para uma vida passada, se ela estiver achando que o problema está na vida passada, eu trato o problema na vida passada. E não importa se você acredita ou não acredita, é importante trabalhar com a crença da pessoa. Estão entendendo como funciona? Não lembro nem quem foi que brincava, acontece que nem vivi. Olha que interessante, que vocês lembram sim. Cara, dá pra você trazer várias memórias. Se você pensar, talvez uma roupa que você usou quando você era criança, talvez uma viagem que você fez quando você era criança. Tem várias formas de trabalhar isso, gente. Quando você diz eu não me lembro de nada, você está generalizando. Isso é uma técnica que nós usamos sem perceber também. Nós generalizamos, nós distorcemos, nós omitimos para justificar o que nós acreditamos ser verdade. Então, quando eu digo eu não me lembro de nada, eu estou generalizando pra caramba. De nada, como assim? Então não tem nada no mundo que você lembra? Se você não se lembrasse de nada, você não sabia nem qual é o seu nome. Se você não se lembrasse de nada, você não conseguiria nem saber como falar português. Então, o que exatamente você não se lembra? E tem coisas aí que aconteceram. Só que agora, o que é interessante em trabalhar com o processo de regressão?
é que eu posso trabalhar aquela cena que está trazendo dor no presente, trabalhando o que aconteceu no passado para dar uma nova realidade. É como se eu colocasse uma nova lente para aquilo que me aconteceu no passado. Um exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Quem é do movimento transformacional sabe disso. Isso acontece pra caramba. Por exemplo, um dos meus clientes, ele chegou uma vez e ele chegou com uma cartinha, porque ele não conseguia se comunicar verbalmente. Ele começava a gaguejar sem parar, então ele tinha dificuldades de se comunicar verbalmente. Então o que aconteceu? Teve gente que perguntou aqui, fazer as pazes com pessoas quando fica normal com a pessoa? Cara, sim. Olha que interessante, é da percepção da pessoa. Entende o seguinte, você não sai de si. Quando você faz uma regressão, você não vai para lugar nenhum, você continua sabendo tudo que está acontecendo. A exata sensação que você vai ter é se eu perguntar para você, cara, me fala aí sobre como foi, vamos colocar aqui, pensa aí na sua festa de aniversário, ou pensa aí em alguma festa de aniversário que você teve, qualquer festa de aniversário que você teve, ou pensa aí em algum Natal que você passou, ou em alguma viagem que você fez. Cara, essa é a sensação de fazer uma regressão. Você está voltando para alguma coisa que aconteceu, só que eu vou elaborar para trabalhar aquele processo e fazer ressignificações para que você entre em um estado de hipnose mais assertivo no presente. Deu para entender? E se você fez as pazes com a pessoa, cara, você fez as pazes com a pessoa, foi no presente. Não importa se você trabalhou o que aconteceu antes. Você só vive no presente, você não consegue viver no passado. Você consegue pensar no passado, mas você está vivendo no presente, beleza? Agora, outra coisa, me ajuda aí, que eu tava falando uma coisa, lembrei. Da pessoa, ela chegou com um papelzinho extremamente gago. O que nós fizemos? Eu trabalhei conversando com essa pessoa e entendendo sentimentos que ela tinha em relação à gagueira. Nós voltamos a momentos da história dessa pessoa. Ela nem se lembrava conscientemente do que aconteceu. Só que a emoção trouxe essa percepção de quando ela tinha 4 anos de idade, a tia dela brigando com ela, com essa pessoa, e falando, cala a boca, você tá fazendo arte, não sei o que, não sei o que. Aí o menino começou a chorar. Aí no que o menino começa a chorar, engole o choro e fala direito comigo. Aí o menino vai tentar falar e começa a gaguejar pela primeira vez. Aí quando ele começa a gaguejar, ele tá aprendendo a falar, um menino de 4 anos. Ele fala, de certa forma, com desafio mesmo. Mas aí o que aconteceu? Continuou brigando com ele. Ele continuou gaguejando. Aí chega a mãe, olha, o menino é gago. Aí o pai, olha, o menino é gago. Aí chega na escola, olha o gaguinho. Aí ele cresce acreditando ser gago. Ele tem um rótulo de que ele é gago. O que nós fizemos? Nós voltamos a esse momento. Importa para mim se é real? Não importa. Para ele é real. Ele sentiu, ele viu aquela cena. Para ele foi real. E tanto faz se aquela cena é real ou não. Para ele é realidade. Aí eu trabalho aquela cena e eu ressignifico, eu transformo o que está acontecendo na vida daquela criança aos 4 anos de idade. E eu dou mais maturidade. Eu ajudo ele a lidar com o que está acontecendo emocionalmente. E aí eu vou ressignificando pontos na história dessa pessoa. Isso é o que acontece em técnicas de regressão associado com a hipnose transformacional. E aí de repente eu pego e consigo ajudar essa pessoa, fazer as pazes com ela mesma no presente e criar uma nova identidade no presente. Sabe o que aconteceu? O rapaz saiu da sessão conversando fluentemente. Eu fiquei impressionado. Isso acontece algumas vezes. Quer dizer que sempre todo mundo que for gago vai sair conversando fluentemente? Não, não vai ser todo mundo que for gago. Mas o que é a questão? Várias pessoas vão ser. E todo mundo vai ter benefício. Não vai ter ninguém que não vai ter benefício. Porque entende o seguinte, tem parte que vai ser fisiológico, tem parte que vai ser emocional. Nós vamos trabalhar a parte emocional principalmente. E aí fazer essa ressignificação. Teve gente que até falou, Romani, mas e quando a pessoa, e coisas autoimunes, dá para fazer tratamento? Entende o seguinte, cara, é lógico que se você estiver melhor emocionalmente, o seu corpo tá melhor para se curar. Mas isso também não é mágica que vai nascer um braço uma pessoa que está sem braço. Você tem que entender a lógica por trás. Imagina o seguinte, quem aqui já sentiu dor de cabeça porque estava estressado? Quem já sentiu dor de cabeça porque estava estressado? Quem já sentiu dor de cabeça? Teve gente que falou, eu não acredito. Cara, você não precisa acreditar para funcionar não. Entende o seguinte, você não precisa acreditar em hipnose para ela funcionar. Hipnose não tem nada a ver com acreditar em hipnose. Hipnose está acontecendo o tempo todo. Até se você não tá sabendo, você está vivendo em um estado de hipnose, beleza?
Você vive em um estado de hipnose. O processo é entender qual estado de hipnose você quer viver. E você não precisa acreditar para entrar em um novo estado de hipnose. Quer um exemplo? Essa criança ali que foi hipnotizada para ficar gaga, o gago, você acredita que ele acreditava em hipnose para ser hipnotizado e ficar gago durante 20 anos da vida dele? Ele não acreditava, não. Ele não sabia nem o que era hipnose. Tá entendendo? O processo é natural, muito mais natural. Entende o seguinte, é muito mais natural, é um processo que tem a ver com ganhar o controle, não perder o controle, porque você está sendo hipnotizado toda a sua vida. Quando você entende as técnicas, os princípios e aprende a utilizar isso a seu favor, é um processo que te ajuda a ganhar o controle ao invés de continuar vivendo de qualquer forma. Tô entendendo? Beleza? Então, olha que interessante. Quem aqui já sentiu dor de cabeça porque está estressado? O que acontece? Você acredita que essa dor de cabeça, ela é só fisiológica ou tem padrões emocionais por trás? A mesma lógica para outros tipos de doença. Entende o seguinte? Se eu fizer um trabalho emocional, aquela dor de cabeça poderia estar aliviada. Se eu não tivesse estressado, se eu tiver um dia muito bom, poderia ser que eu não estaria com a dor de cabeça. Mas pode ser que vai ter um dia que eu estou muito bem e ainda assim eu vou ter uma dor de cabeça, porque não é tudo emocional não, gente. O emocional ele é muito importante no processo, mas existe também coisas que não são só emocionais. Quer um exemplo? Se eu não tenho um braço, eu posso ficar bem emocionalmente o que eu quiser, que meu braço não vai crescer de novo não. Entenderam como funciona? Agora, imagina o seguinte, se eu tô diagnosticado com câncer, um exemplo. Então quer dizer que se eu fizer lá técnicas da hipnose transformacional eu vou tratar o câncer? Claro, não tem evidência científica nenhuma sobre isso. O que vai funcionar? Eu vou melhorar o controle da dor crônica, eu vou conseguir lidar melhor em relação à doença, eu vou melhorar a minha autoestima, eu vou ter mais perspectiva de vida, de futuro, a mais amor próprio e, consequentemente, isso me dá mais possibilidade de me curar. Tô entendendo como funciona? Então é um processo muito mais ativo. Tira essa ideia de alguém controlar a sua cabeça, porque isso não é hipnose, não tem nada a ver com hipnose transformacional. Entende o seguinte, é um processo de você ganhar o controle sobre si mesmo, beleza? Ó, então tá caindo fichas aqui, pessoal. Ó, ter regressão, dormir, não, você não dorme. Ó, entende o seguinte, gente, a hipnose não é dormir, não. Inclusive, principalmente a hipnose transformacional, beleza? Mas, Romani, quando você faz regressão, você sente dor ou algo do tipo? Não, só se você... Entende o seguinte, isso é interessante. Se você estiver sentindo dor na cena que aconteceu, você pode sentir dor no presente. Quer um exemplo prático disso? Para você entender como funciona. Se eu volto em uma cena onde você estava sendo espancado, você acha que você não vai ficar emocionalmente, ali vai vir alguma coisa? Imagina, você vai começar a chorar, cara. Você vai vir alguma... Você está vendo aquela cena, você quer um exemplo prático? Por que você chora vendo filme? Você chora vendo filme porque naquele momento, a mesma lógica. Se eu estiver sentindo dor na regressão, eu vou sentir dor no presente? A mesma lógica. Se eu estiver assistindo um filme e ver alguém sentindo dor, eu vou sentir dor? É essa a resposta. Deu para entender? Eu estou trabalhando a minha própria percepção sobre algo que aconteceu. Se algum tipo de cena vem que me emociona, eu posso chorar no presente. Mas quer dizer que sempre vai acontecer? Não necessariamente. Eu estou trabalhando a minha percepção sobre o que aconteceu. Beleza? Aqui, ó, hipnose é trabalhada, funciona durante o sono? Cara, não tem evidência científica sobre isso não, beleza? Inclusive tem um monte de gente que fica falando, não, que eu vou te passar áudio quando você estiver dormindo. Beleza, isso aí não tem evidência científica, só para vocês saberem, durante o sono. Inclusive, o que eu recomendo, cara, sono é para você descansar. Se você ficar... Sono é para você descansar. Inclusive, isso já acontece naturalmente, porque quando você está dormindo, o sono é reparador. Você tem que honrar essa hora de sono. A hora de sono não é para ficar trabalhando. A hora de sono é para você recuperar a sua mente, consolidar as suas memórias. Quando você está no processo de sono, acontece os sonhos, mesmo que você não se lembre dos sonhos, entenda que você sonhou. Todos os dias você sonha. Tem dia que você não vai lembrar dos sonhos e tudo bem, beleza? Agora, geralmente quando você não lembra dos sonhos é que você dormiu lá mais profundamente, mas todo dia você sonha. Agora, você sonhou ali, sabe para que é uma das principais validações sobre por que os sonhos existem? Basicamente para te preparar para a realidade. Imagina isso, lá na época das cavernas, se eu chegava e eu sonhava que tinha um tigre dente de sabre atacando a minha aldeia e eu tinha que lidar com aquele tigre, e talvez no sonho eu não me lidava tão bem assim, no outro dia eu podia sonhar de novo e de repente eu estava mais preparado na realidade para lidar emocionalmente com aquele tigre e tomar melhores decisões.
e todos os dias você está sonhando, só que a maioria dos dias a gente acaba não lembrando dos sonhos porque a gente dorme. Beleza? E o sono, ele faz é como se fosse assim, processo reparador do cérebro, processo reparador do corpo, o sono. Então é uma hora sagrada, beleza? Me lembro mais as coisas antigas do que coisas recentes. Sabe por que explicar isso acontece? Cara, cada pessoa pode ter um motivo. Você tem que entender a sua história primeiro, teria que conversar com você para entender mais sobre isso, mas você se lembra de coisas recentes também. Pode ser que teve momentos na sua infância ou na sua história que foram marcantes para você, que vai ajudar a lembrar. Nós nos lembramos das coisas principalmente por dois fatores. O primeiro é a repetição. Se você repete uma coisa, até se você não quiser, você vai acabar lembrando dela. Quer um exemplo? Você pode pegar a senha do seu celular, que você lembra dela. Ou você pega a senha do cartão de crédito, que provavelmente a maioria das vezes você vai lembrar dela. Por repetição, você pode consolidar memórias. Até se você não quiser, você começa a consolidar, porque o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é para você consolidar e o que não é para você consolidar. Então, um dos conceitos que ele usa é, cara, se essa informação está chegando várias vezes, deixa eu consolidar ela aqui, porque eu vou precisar dela, senão ela não estaria vindo várias vezes. Da mesma forma que você vai para academia todo dia, seu músculo cresce, porque de alguma forma você começa a entender que precisa ter mais músculo para pegar aquele peso. A mesma lógica, se eu uso aquela senha numérica todo dia, provavelmente é porque eu preciso dela. Isso é importante trazer consciência, porque às vezes eu falo, cara, eu quero me lembrar dessa informação, mas eu não faço revisões espaçadas sobre aquela informação, então seu cérebro não está entendendo que é para você se lembrar daquela informação, beleza? Então é importante ter revisões espaçadas. Segunda coisa, se você trabalha o emocional ativamente no processo, as chances são maiores de você se lembrar. O que é trabalhar emocionalmente, ativamente no processo? É você se envolver ativamente. Um exemplo de se envolver ativamente, praticando o que você aprendeu, explicando para outras pessoas o que você aprendeu. Por exemplo, tá vendo esses conceitos que vocês estão aprendendo aqui? Se você conversa com outras pessoas sobre, você ajuda a consolidar a sua memória. Isso vai te ajudar a depois poder se lembrar dessa informação, beleza? Seria como assistir um filme. Entende o seguinte, basicamente, quando você está assistindo o filme, lá tem a tela lá na sua frente. Mas quando você está trabalhando no processo de hipnose, você não precisa necessariamente estar vendo o filme, mas algumas pessoas vão sentir, algumas pessoas vão visualizar, outras pessoas não vão ver nada, mas vão sentir. Outras pessoas não vão nem sentir exatamente no corpo, mas de alguma forma elas estão percebendo alguma coisa assim, a respiração mudando, ela percebe sons. Cada pessoa pode ter uma experiência diferente, beleza? Cada pessoa pode ter, tem gente que falou PNL. Cara, PNL vem da hipnose, não é a hipnose que vem da PNL. Entenda o seguinte, PNL copiou o trabalho do Milton Erickson, literalmente, que eles chamaram de modelagem. Entenderam? Então entende o seguinte, quando você está trabalhando com técnicas de PNL, você está pegando os conceitos da hipnose ericksoniana e colocando dentro da programação neurolinguística, e junto ali tem os conceitos da Virginia Satir, que trabalhava com sistêmica, e também do Fritz Perls, que trabalha com gestalt terapia. Então, isso aí que foi chamado de PNL, copiar o trabalho. Copiar assim, ainda bem que fizeram isso, não estou falando mal não, gente. Estou falando que ainda bem que foi feito isso. Copiar o trabalho do Milton Erickson, da Virginia Satir, do Fritz Perls, juntar isso e começou a chamar de programação neurolinguística para modelar comportamentos de excelência, porque eles começaram a modelar terapeutas que tinham bons resultados, incríveis resultados, e eles são feras para fazer isso, que foi o Richard Bandler e o John Grinder, beleza? Mas é sempre certo igual a mesma cena? Cara, não é sempre certo igual a mesma cena, assim como nós dissemos aqui várias vezes. Você trabalha sempre a sua interpretação. Pode ser que seja exatamente igual a cena que foi? Pode. Mas pode ser que você está viajando na maionese? Pode também. Inclusive, tem uma pesquisadora que se chama Elizabeth Loftus. Essa pesquisadora que se chama Elizabeth Loftus provou já que é muito simples de você inserir falsas memórias para uma pessoa. Ela conseguia fazer pessoas ter falsas memórias que ficaram perdidas em um shopping. Muito simples, basicamente fazer perguntas validando, repetindo algumas informações, daqui a pouco tinha uma falsa memória inserida ali. Inclusive, quem é do movimento transformacional tem um exercício bem interessante que eu mostro. Eu faço uma inserção de falsa memória e depois eu mostro como eu fiz essa inserção de falsa memória. Deu para entender? Outra coisa, um exemplo prático. Até no processo terapêutico, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é que quando você está trabalhando no processo de regressão, você não pode ficar intervindo demais com a sua opinião. Esse é um erro gravíssimo que alguns terapeutas cometem. Vou dar um exemplo. Teve um dia que eu estava fazendo um processo de regressão, e aí no processo de regressão que eu estava fazendo,
chegou e tinha uma menina ali. E essa menina, ela foi num momento onde ela estava dentro do berço no quarto dela. E nesse momento que ela estava no berço, no quarto dela, eu cheguei e perguntei, cara, e o que está acontecendo ali nessa cena? E quando ela me disse o que estava acontecendo, ela falou, meu tio entrou no quarto. E como que era? Tava de dia, de noite? Ela não, tava tudo escuro, tava de noite. E o que aconteceu? E ela disse, olha, meu tio abriu o zíper da calça e tirou as calças. Naquele momento, e quantos anos você tinha? Ela, eu não lembro exatamente, mas tipo 4, 5 anos de idade, alguma coisa do tipo, ou menos que isso. E aí, beleza. E aí eu continuei perguntando, e o que aconteceu? E o que ela respondeu foi, ele chegou no canto do quarto e começou a urinar. Aí eu perguntei, eu fui lá e falei, agora imagina que você é o seu tio. E por que você está urinando aí? Ele falou, porque eu estou bêbado e eu estou urinando aqui porque eu não vi que tinha ninguém, tá tudo escuro e eu estou só fazendo xixi aqui. Estão entendendo o quanto isso pode ser sério? E depois o tio saiu e nós continuamos trabalhando a cena. Agora imagina um terapeuta menos experiente, ele trabalhar uma cena como essa e ele falar coisas do tipo, isso pode criar falsas memórias, coisas do tipo, vamos supor, meu tio entrou no quarto, ele tirou as calças. Aí na hora que ele tirou as calças, se o terapeuta perguntasse o que ele fez com você, se o terapeuta fizesse uma pergunta como essa, ele estaria direcionando. Isso poderia criar uma falsa memória de que o tio fez alguma coisa, mesmo sem ele ter feito nada. Deu para entender o quanto é sério, o quanto é importante esse processo? Deu para entender o quanto é importante? Então eu vou trabalhar de acordo com a percepção da pessoa e trabalhar ressignificando de acordo para criar um estado melhor. Melhor estratégia, entende o seguinte, você precisa de trabalhar com regressão sempre para fazer ressignificações profundas e gerar transformação profunda na vida de uma pessoa? Óbvio que não! Óbvio que não! Gente, agora o que eu vou falar é bem interessante. E isso daqui vai desmistificar muita coisa, até para terapeutas experientes. Olha que interessante isso, gente. Olha que interessante isso. Quando você faz uma regressão, vocês já sabem que não necessariamente aquela interpretação é de um fato real, mas a percepção da própria pessoa. Segundo, e se eu não fizer regressão e trabalhar a causa do que aconteceu? Dá para trabalhar uma transformação de vida? É óbvio que dá, porque você pode trabalhar a causa no presente, você não precisa voltar lá quando você era uma criança para trabalhar e ressignificar, não. Aí tem gente que fala assim, não, mas se você não voltar na sua infância, você vai continuar com o trauma e nunca mais vai transformar a sua vida. Da onde que você tirou isso? Não tem fundamentação científica nenhuma isso. Quer um exemplo que não tem fundamentação científica? Cara, o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que aconteceu no passado do que está acontecendo no presente, e nós só vivemos no presente. Então, entende o seguinte, o seu cérebro, o que é um exemplo prático? Quem conhece alguém que já parou de fumar? Quem conhece alguém que já parou de fumar? Quem conhece alguém que já parou de fumar? Fala eu, conheço alguém que parou de fumar. Essa pessoa que parou de fumar precisou fazer uma regressão, fazer as pazes com ela no passado para parar de fumar? Não, ela tomou uma decisão no presente. Ela tomou uma decisão no presente, transformou a vida dela no presente. E aí, de repente, vamos supor, nasceu um filho. Nasceu o filho dela e ela decidiu que não ia fumar mais. Ela não está carregando aqueles traumas do passado mais, não. Ela ressignificou no presente. Que é um exemplo prático disso acontecendo de outras formas. Na sua vida. Você não precisa nem de pensar na vida dos outros. Na sua vida. Pensa em algo que antes talvez tenha acontecido, que na época foi foda. Desculpa a palavra aqui. Mas na época foi desafiador. E aí, hoje, você olha para aquela mesma coisa e dá risada daquilo. Hoje, sem precisar trabalhar fazendo uma regressão para aquilo. Tem alguém que tem momentos como esse? Cara, que algo que antes foi desafiador, que hoje você dá risada de contar aquela mesma história que na época foi desafiador? Estão entendendo? Isso acontece porque você pode fazer ressignificações no presente. Regressão é apenas um exemplo de técnica. Existem várias possibilidades dentro da hipnose transformacional. A gente não trabalha só com regressão, não. Regressão é uma possibilidade. Eu posso trabalhar com regressão e ressignificar o que aconteceu no passado daquela pessoa? Posso. Mas só se aquilo fizer sentido para a pessoa, ou se de alguma forma aquilo for o que eu acreditar que mais vai gerar valor para ela, mas não necessariamente eu preciso disso. Eu não preciso voltar lá no passado, naquele momento que doeu, para fazer a ressignificação, não. Eu posso fazer isso no presente, eu posso trazer clareza no presente, eu posso amadurecer no presente. Senão a gente tava
fudido, entre aspas. Já pensou se ninguém pudesse amadurecer no presente? Se a gente tivesse todo mundo ficar preso no passado e quem não fizesse regressão nunca fosse mudar a vida? Cara, então tá louco, aí todo mundo muda as coisas, não precisa necessariamente fazer uma regressão pra mudar as coisas, não. Essa é só uma possibilidade. Deu pra entender? Essa é só uma possibilidade. Todos nós podemos ser melhor hoje. Agora, você quer uma coisa que destrói a vida das pessoas para que elas não sejam melhores? É aquela pessoa que fica assim, cara, mas eu já sei de tudo, eu sou assim, ninguém vai me mudar, eu sou assim mesmo, e quem não gostar de mim é problema da pessoa. Aquela síndrome de Gabriela, eu sou assim e eu não vou mudar por ninguém. Cara, isso aí então você está dizendo que você é imaturo, que você não vai desenvolver, que você não pode ser melhor. Já pensou se você pensasse assim quando você era criança, você não tinha aprendido a andar? Porque se você não, eu sou assim, eu não ando mesmo não, e eu nunca vou aprender a andar, você não tinha aprendido a falar, você não tinha aprendido um monte de coisa que você aprendeu. As pessoas que mais crescem são aquelas pessoas que olham para si como uma esponja que absorve e se desenvolve. Já pensou se eu olhasse pra mim e falasse, Romani, você já sabe de tudo? Eu sei de tudo nada, eu estudo pra caramba e continuo em evolução permanente, eu continuo investindo em mentorias, em treinamentos pra caramba, eu invisto pra caramba no meu desenvolvimento, eu sou um ser humano. E outra coisa, sabe quando a pessoa fica assim falando, cara, que eu sou perfeito e tudo, cara, não, todo mundo tem algum ponto de melhoria, eu também tenho, nós somos seres humanos. Entenda o seguinte, até se alguém ficar falando que vai te dar sucesso em tudo quanto é área da vida e tudo perfeito na sua vida, cara, é um processo. Se isso acontecer, acabou a graça. Se tiver, cara, não tem mais nada. Sabe o que é sucesso? Sucesso é estar feliz com o que você tem, ao mesmo tempo que você tem perspectiva de algo para você melhor na sua vida. Se você perde essa perspectiva sobre algo melhor para sua vida, cara, aí você começa a perder a graça da vida. As pessoas criam a ideia de que o sucesso é chegar no topo da montanha. Cara, que topo da montanha o quê? Esquece essa ideia de topo da montanha, sabe por quê? Topo da montanha. O que você vai fazer quando você chegar lá? Você vai descer a montanha. A vida é uma jornada. A gente sobe e continua subindo, e isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso. Imagina os caras, corre, chega lá no topo da montanha, acabou? Game over? Não, gente. A vida é uma jornada, nós estamos em evolução permanente. O cara que está pronto é o cara que já morreu, que já pode morrer agora, porque não tem nada para ele aprender. Nós estamos em evolução permanente. E isso que é o maravilhoso da vida. Isso que é o maravilhoso da vida. E o processo, quando se trabalha com o processo de ressignificação, essa reconstrução da identidade, é um processo para ajudar as pessoas que precisam fazer as pazes com a própria história. Inclusive, eu vou mostrar isso na prática do dia 9 ao dia 12. No dia 12, especificamente, eu vou fazer sessões de regressão ao vivo para vocês verem. Mas eu vou mostrar, por exemplo, no dia 9, exercícios onde eu vou ressignificar a vida de uma pessoa sem necessariamente fazer regressão. Ontem, por exemplo, eu fiz uma ressignificação de traumas, não necessariamente eu trabalhei uma regressão estruturada para fazer. Deu para entender, pessoal? Aqui, ó, eu mesmo já parei de fumar. Parabéns, Vera, por ter parado de fumar. Olha que interessante. Vocês já passaram por desenvolvimento na vida de vocês. E vocês sabem que pode ser cada vez melhor. Entende o seguinte, a hipnose transformacional é uma metodologia muito mais contemporânea de hipnose. Muito mais sem aquela coisa de misticismo, sem aquela coisa de ocultismo, sem aquela coisa de que eu preciso de poderes ou não sei o que. Não, cara, é técnico, é estruturado, tem muito mais a ver com neurociência, com conceitos da psicologia. Esquece essas coisas malucas aí, porque, cara, nós trabalhamos com coisas que são duplicáveis. Nós trabalhamos de forma que qualquer pessoa possa fazer. E se você acredita de alguma forma em algum outro tipo de questão, que você queira usar as técnicas de hipnose junto, faz isso de forma positiva, usando a sua crença a seu favor. Combinado? Usando a sua crença a seu favor. E como que vai funcionar? Até pra vocês saberem, o curso de hipnose transformacional é 100% completo. 100% completo. Eu vou entregar tudo, o meu melhor, 100% gratuito. Beleza? Do dia 9 ao dia 12 de novembro. Vocês vão ver regressão, vocês vão ver as técnicas, eu vou fazer com pessoas ao vivo, eu vou destrinchar todo o passo a passo que eu estou fazendo, passo a passo, tudo destrinchado, tudo que eu estiver fazendo. As aulas vão acontecer no canal do YouTube, para você saber. Essas lives são lives complementares às aulas, beleza? As aulas mesmo vão acontecer no canal do YouTube. As aulas não ficam gravadas, é só ao vivo. Romani, mas eu não consigo participar ao vivo. Então você tem que fazer parte do movimento transformacional, que lá fica as gravações das aulas também, beleza? Agora,
Lá fica as gravações das aulas. Agora, para quem tiver ao vivo, é 100% completo, 100% gratuito, e eu desafio alguém a entregar mais resultado do que nós vamos entregar nesse curso gratuito. Não existe no mundo nenhum curso que vai entregar o resultado que a gente vai entregar nesse gratuito, inclusive baseado em números. Da última vez foi 2.368 depoimentos, se eu não me engano. Foi um número, se eu não me engano, 2.368 depoimentos só na última edição. Então, isso é o número de pessoas agradecendo e dizendo como transformaram a vida de outras pessoas. Olha que incrível isso, pessoal. E eu quero ver depois você compartilhando a sua história de transformação. Hoje, para você ter ideia, na live de ontem para hoje a gente já recebeu histórias de pessoas que estão se desenvolvendo. Quais as fichas estão caindo aqui? Cara, esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, para você entender. Eu fiz faculdade de psicologia há 5 anos. Eu fiz pós-graduação em neurociência. Eu ministrei mais de 100 cursos de hipnose como instrutor. Eu ministrei dezenas de cursos de coach como instrutor. Eu participei como aluno de centenas de outros treinamentos. E eu vou compartilhar o meu melhor, tudo, sem esconder nada com vocês. Na formação do dia 9 ao dia 12. Beleza? Romani, por que você está fazendo isso? Você é maluco? Cara, essa é uma missão que eu tenho. Fazer do mundo um lugar melhor, fazendo pessoas melhores. Eu acredito que fazer das pessoas melhores é a melhor forma de transformar a sociedade, transformar o Brasil e assim por diante. Então isso está muito ligado com o meu propósito. E segundo, cara, essa é uma excelente forma de quem gostar do trabalho do Instituto Romani, depois poder fazer parte do movimento transformacional, que é uma comunidade onde as pessoas se encontram lá, tem atualizações, conteúdo por 1 ano e assim por diante. Mas o curso de hipnose é 100% completo, 100% gratuito, o certificado também é gratuito. Deu para entender? Tem certificado, dia 9 ao dia 12, o certificado vai ser enviado no seu e-mail. Para vocês entenderem, vai ter 30 lives aqui também complementares aqui no Instagram. Os materiais do curso, eles são enviados no canal do Telegram. Então entra no canal do Telegram se você ainda não tá lá. Lá são enviados materiais das aulas, beleza? Como faço para participar do movimento? Estão fechadas as inscrições agora. O jeito de você participar do movimento: dia 12 de novembro vai abrir as inscrições do movimento. Quem quiser entrar no movimento, vem para o movimento, beleza? Ó, o horário do curso vai ser 8 horas da noite. 8 horas da noite no canal do YouTube. Assim que você vai no link da minha bio, faz a sua inscrição. Na hora que você fizer a inscrição, tem todas as informações escritas lá. Tem um vídeo de eu explicando todo passo a passo. Tem o canal do YouTube, tem o canal do Telegram, tem o canal e tudo. O meu canal do Instagram, tem tudo lá, beleza? Ó, transformar vidas. Se faz sentido, se você acredita dentro do seu coração que você pode ajudar a si e aos outros, cara, o movimento transformacional é o seu lugar, beleza? Quero usar a hipnose para me ajudar, cara, vai ser transformador. Quem participou da última edição sabe, vocês vão poder vivenciar o processo, poder se ajudar, beleza? É um projeto realmente para fazer das pessoas... Olha, e para vocês entenderem, vão ser milhares de pessoas lá presentes. E sabe o que é o mais legal? Ó, eu preciso saber o horário. Eu falei o horário, 8 horas da noite, beleza? Agora, ó, sabe o que é o mais legal? Esse projeto ajuda muita gente que talvez não vai ter condição de entrar no movimento transformacional, mas vai receber um curso de qualidade, que não existe nem curso pago no mercado que vai entregar o que nós vamos entregar gratuitamente. E essas pessoas já vão ter uma transformação profunda de vida. E se, por acaso, você tem interesse em continuar em evolução permanente, você vem para o movimento transformacional depois, beleza? Ó, por causa da grana, respeito, ó, pessoal, eu honro cada um de vocês, cada um tá no seu momento, então fica tranquilo, beleza? O curso é completo, 100% gratuito, beleza? Então, ó, entenderam como funciona a regressão? Entenderam como funciona a regressão? Ficou mais claro aqui para vocês? Então, entenda que o processo de regressão ajuda uma pessoa a fazer as pazes com a própria história dela. Isso ajuda uma pessoa a poder pegar coisas que aconteceram no passado e fazer essa ressignificação no presente. Vamos dar um exemplo aqui, que já aconteceu em processo de regressão. Às vezes, a pessoa foi traída no relacionamento dela e ela carrega aquela culpa e vivendo um estado de hipnose onde ela acredita que sempre será traída de novo. Então, se ela ficar com essa crença que sempre será traída de novo, ela pode atrair relacionamentos onde ela vai ser traída, porque é isso que ela acredita. Se ela acredita nisso, ela vai ter que provar para elas que as convicções dela estavam certas. Então o nosso objetivo é ajudá-la a sair do estado de hipnose que ela está vivendo. Como que eu posso fazer? Eu posso ajudá-la trabalhando aquela cena onde ela vai fazer um trabalho de ressignificação.
essa live aqui fica gravado, beleza? Então, o curso não fica gravado, o gratuito, beleza? Ele é completo do dia 9 ao dia 12, mas as lives ficam todas gravadas aqui. Qualquer pessoa pode trabalhar com regressão? Sim, qualquer pessoa pode trabalhar com regressão, beleza? E lá no curso eu vou ensinar isso mais detalhado, passo a passo. E aqui também vocês já tiveram conceitos, cara, que nem cursos... Cara, eu sei de... Nem cursos internacionais de hipnose, nem cursos caríssimos dão o conceito que eu passei gratuitamente para vocês aqui nessa live, beleza? Quem já fez vários cursos sabe disso que eu tô falando. Às vezes tem cursos caríssimos que não dão esses conceitos tão fundamentados como os que foram passados aqui para vocês nessa live, beleza? Então, entende o seguinte, eu vou e trabalho uma cena na história daquela pessoa. Isso ajuda aquela pessoa a fazer as pazes com a própria história. Porque você é a história que você conta da sua própria história. Então, se eu olho para dentro de mim e eu vi a interpretação que eu tenho, quando eu penso no meu passado, eu penso, eu fui traída. O que eu vou olhar para o presente e pensar? Eu vou ser traída de novo. A mesma coisa, se eu pus a mão no fogo, queimou, eu penso, cara, se eu pôr a mão no fogo, vai queimar de novo. Isso o seu corpo registra. Então, quando eu trabalho aquela cena e eu perdoo, eu liberto, eu ressignifico o que aconteceu, eu consigo olhar para o presente com uma nova lente. Eu consigo olhar para mim me amando mais. Eu consigo olhar para o outro compreendendo mais. Me libertando daqueles padrões e rótulos que foram impostos a mim. Deu para entender? E por isso, trabalhar com técnicas da regressão tende a ser tão poderoso. Mas lembrando que ela não é a única técnica. Olha que interessante. E vocês, eu quero que vocês entenderem o seguinte. Tira essa ideia maluca do que é hipnose. Vocês vão entender, depois eu vou fazer uma live aqui só explicando o que é hipnose, porque eu vejo que tem muita coisa doida na cabeça das pessoas sobre o que é hipnose. Mas basicamente o conceito é usar a comunicação para criar a realidade, a hipnose transformacional. Beleza? Entende o seguinte, auto-hipnose não são só áudios de auto-hipnose. A auto-hipnose através de áudios são só uma maneira. Nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive, se eu não me engano, acho que a aula de amanhã é sobre auto-hipnose, hein, pessoal? Ó, o curso vai ter quanto tempo de aula? Vão ser 3 horas de duração cada aula. Então vai ser de 8 às 11 da noite do dia 9, 10, 11 e 12. Ao vivo. Ao vivo eu vou entregar o meu melhor. Vocês vão ver assim tudo eu vou passar para vocês lá. Beleza? E quem quiser depois tem um movimento transformacional. E as pessoas que esquecem até o nome com hipnose? Cara, isso aí é porque é um processo ativo. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo. A mesma experiência que você teria. Você já procurou o celular falando com o celular na mão? Já procurou o celular falando com ele na mão? É isso. Exatamente isso. Você começa de alguma forma a gerar confusão, de repente a pessoa fala, opa, qual que era o nome mesmo? Mas a pessoa continua consciente, ela sabe tudo que está acontecendo. Você estava inconsciente quando você procurou o celular falando com ele na mão? Isso é um estado de hipnose onde você deletou o celular da cena. Você já procurou uma chave que você jurava que deixou ela num lugar e estava em outro? Deu para entender? Na verdade, você se hipnotizou para alucinar que a chave estava num lugar e na verdade estava em outro. Você já procurou óculos, talvez com óculos na cabeça. Deu para entender? Então, entende o seguinte, você não sai de si, nem quando você faz esse negócio de trocar o nome, Entende o seguinte, é um processo ativo. É como se o hipnotista estivesse no banco de trás do carro e a pessoa que está sendo conduzido está dirigindo o carro. Deu para entender a lógica? E aí se o hipnotista fala, vira para a direita, vira para a esquerda e assim por diante, mas quem está dirigindo o carro é sempre a própria pessoa. É um processo ativo e não tem nada a ver com ficar querendo controlar a cabeça das outras pessoas. Entende o seguinte, vou dar um exemplo. Se alguém te chama de burro, pode ser que, de repente, se essa pessoa é indiferente para você, você não está nem aí e acha que aquilo é bobagem. Agora, vamos supor que alguém que você ama muito vai lá e te chama de burro. Pode ser que aquilo entra de forma diferente em você. Deu para entender? Então, o processo é ativo, porque para uma pessoa você pode ter ficado incomodada, para outra pessoa não. Então, não é o que está acontecendo lá fora, mas toda hipnose acaba sendo uma auto-hipnose. Ó, já tomei banho de óculos, você estava hipnotizado, você deletou o óculos da cena. Então, regressão, teve gente perguntando aqui, regressão é eficaz para trabalhar vícios? Cara, é uma das técnicas possíveis, mas tem outras que eu gosto mais, beleza? Para trabalhar vícios. Você pode trabalhar vícios com regressão? Pode.
mas tem outras que eu gosto mais. A não ser que, se a pessoa está com um vício muito forte, tipo dependente de crack há muitos anos, regressão pode ser interessante. Mas às vezes a pessoa está com vício de cigarro, outra coisa, não necessariamente você precisa trabalhar uma regressão. É só uma técnica possível. Também você não precisa trabalhar regressão para nada, se você quiser. É uma técnica. Tem literalmente centenas de possibilidades de técnicas. Beleza? Ó, entende o seguinte, a hipnose transformacional é uma metodologia exclusiva que trabalha a hipnose como estilo de vida. Ela pode ser usada na clínica, ela pode ser usada para você no seu dia a dia, pode ser utilizado para ajudar outras pessoas, mesmo de forma informal. O Pyong, aqui tem gente perguntando, o Pyong é um amigo meu, ele é parceiro de missão, eu acredito, todo mundo trabalha com desenvolvimento humano, são parceiros de missão. Vocês são meus parceiros de missão quando vocês desejam utilizar essas técnicas na sua vida para ajudar outras pessoas, para fazer do mundo um lugar melhor. Para mim, no desenvolvimento humano, não existe concorrência, existe parceiros de missão. Quando você faz de uma pessoa, essa pessoa ser melhor do que ela pode ser, caramba, isso aí está fazendo do mundo um lugar melhor, uma pessoa de cada vez. E eu quero contar com vocês para levar essa mensagem, essa missão para frente, beleza? Posso trabalhar com regressão junto com a acupuntura? Sim, é incrível, tem muitos membros do movimento transformacional que fazem isso. Eu vou passar indicações de livros lá dentro do curso de hipnose transformacional gratuito que nós vamos oferecer, eu vou passar várias indicações, beleza? Aqui, ó, esses dias meu marido pediu a chave e eu dei o celular. Olha que interessante, é isso. E pediu, me dá a chave, deu o celular. Cara, isso aí você estava em algum estado de hipnose específico que fez essa confusão. A mesma lógica quando alguém fala, qual que é o seu nome? Beleza, e tem técnicas para isso. Nós vamos aprender mais sobre essas técnicas. O meu objetivo não é para entretenimento, porque se a sua mente pode te ajudar a colar numa cadeira, cara, quantas coisas positivas ela não pode fazer para sua vida. E é aí que a hipnose transformacional atua. Mas ainda assim eu vou mostrar algumas coisinhas para quem quiser saber, e os princípios são exatamente os mesmos no terceiro dia de aula. Lá no dia 11 eu vou falar sobre isso lá, beleza? Regressão ajuda no tratamento de Alzheimer? Cara, eu não digo nem que é só regressão. Você pode trabalhar com técnica de regressão e hipnose transformacional que ajuda de alguma forma melhorar a qualidade de vida. Mas o Alzheimer, ele não tem cura ainda. Então eu vou trabalhar de alguma forma assim, melhorando a qualidade de vida da pessoa. Então a hipnose transformacional pode ajudar a retardar o processo de cronificação da doença. Deu para entender, beleza? Minha atenção está muito dispersa, com hipnose me ajuda sim. Inclusive, na última vez que nós fizemos o curso online, eu fiz um atendimento com uma pessoa que tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu mostrei na prática como ajudar esse tipo de pessoa que tem dificuldade de concentração, hiperatividade e assim por diante. Eu fiz ao vivo, foi super legal. Eu pego pessoas ao vivo, faço intervenções, inclusive, se você quiser ver, ontem eu fiz, aleatoriamente com uma pessoa aqui. Tamo junto, pessoal, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Ó, depois que fiz inscrição para o seu curso, eu acabei descobrindo que eu quero ser terapeuta. Estou muito feliz por ter descoberto que eu quero. Parabéns, vai ser muito bom receber vocês no curso de hipnose transformacional. E só para vocês entenderem, ajuda com depressão demais, porque quando eu estou com algum tipo de depressão, pode ter traumas na história dessa pessoa que precisam ser ressignificados. E aí, eu ressignificando esses traumas, eu posso ajudar no tratamento da depressão também. Beleza? Tamo junto, pessoal. Ó, nos encontramos aqui também amanhã, às 1h01. Lorena, hoje vai ter live à noite? Hoje vai ter 2 lives no dia. Então, hoje, às 20 horas, eu vou estar aqui de novo junto com vocês, sempre gerando muito conteúdo de valor. Grande abraço, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Amanhã eu tô aqui de novo às 1h01. Hoje eu vou estar aqui também às 8 horas da noite. Quero sempre entregar o melhor para vocês, beleza? Hipnose pode ajudar. Não acordar no meio do sono com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Sim, ajuda demais nesse processo. Ajuda pra caramba, porque você trabalha com questões subconscientes que pode ser o que tá fazendo isso acontecer. Pessoal, grande abraço, coloca aí. As lives aqui no Instagram sempre ficam gravadas. Lá no YouTube, que é o curso completo, que aí é só no ao vivo, beleza? Agora, marca aqui meu nome, @Romani Souza, tira a fotinha aí. Ó, tira a fotinha aí. Beleza, tira a fotinha,
Marca @Romani Souza, me marca no seu stories que eu vou repostar vários desses stories. Isso também te ajuda a divulgar você, conhecer mais você, eu também conhecer mais sobre você. E coloca no comentário dessa live por que ela valeu a pena para você. Escreve aí por que valeu a pena esse conteúdo para você. Quais os seus insights dessa live de hoje? Vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Valeu, pessoal. Grande abraço, tamo junto. Coloca aqui também por que valeu a pena essa live aqui pra você. Por que valeu esse conteúdo pra você.